Fala, meus amores, começando mais uma aulinha do nosso curso online aqui da Oficina de Estudos. Aula 1 para vocês, vamos colocar informações novas, vamos atualizar o nosso conteúdo, atualizamos material, atualizamos plataforma. Óbvio que tem que atualizar os conteúdos para vocês também de teoria. E esse conteúdo de hoje, é bom a gente já começar a sincronizar algumas ideias. Vocês vão perceber que ele cai pouco na nossa prova do Enem, em outras provas de vestibulares até aparece um pouquinho. Não é o conteúdo mais cobrado, mas ele tem uma dificuldade. As questões interpretativas sobre nossa aula 1, conceitos históricos e pré-história, você vai perceber que geralmente derrubam muita gente em prova. Vocês confundem as etapas, confundem os processos, confundem os períodos. Isso faz com que a gente perca muita qualidade das nossas questões. Então, sem mais delongas, sabendo que esse assunto tem, anota aí no seu caderninho, baixa recorrência. Ele não aparece muito nas suas provas de vestibulares. Inclusive, você que vai fazer Unicamp, Unesp, FUVEST, outras provas desse país, nosso Brasil, você tem que se preparar o seguinte. Vai aparecer muito esse conteúdo, professor? Não vai. Mas, como eu falei no começo, vou repetir para vocês, ele tem um grau de dificuldade interpretativa muitas vezes, ou de detalhes quando a questão é um pouco mais conteudista, que acaba também atrapalhando vocês. Então, primeira coisa para você anotar no seu caderninho é a definição de história. Então você vai lembrar que, segundo a teoria da história, a história, segundo um pensador chamado de Eric Hobsbawm e outro chamado Mark Bloch, ela é composta, em resumo, pelas ações humanas no tempo. Então, a nossa função enquanto historiadores da ciência da história é justamente pegar os comportamentos humanos, tudo que os seres humanos fazem durante um tempo específico e tentar interpretar, tentar analisar, tentar completar esses dados para poder, de fato, tentar entender os nossos contextos. Então, se você pensa tal qual a banda Aviões do Forró, lá com seu álbum no volume 11, que ele falava mais ou menos de uma música caranguejo que, de fato, né, quem vive do passado, da história, é o museu, você errou. A história não é a ciência do passado. A história é literalmente, como diria meu amigo Safadão, um processo. Então você tem que entender que não basta compreender o passado, eu preciso compreender outros momentos históricos para poder conectá-los. Então, bora passar para frente para a gente não perder nada. Fernando, vem. Trabalha na nossa tela, gente, tá? Os processos históricos, deixa eu só trabalhar com vocês o seguinte. Professor, os conceitos que vão aparecer na minha prova, eles são muito complexos? Muito complexos não, mas alguns conceitos você vai ter que testar ele em questões para você entender se você funciona ou não funciona com eles. Bora começar. Primeira noção, a ciência histórica, enquanto teoria, no começo, a primeira versão da história era muito poética. Era uma história contada por civilizações antigas baseado nas poesias, na literatura, na mitologia. Isso não é a história que nós utilizamos hoje. Mas veja, os gregos antigos, para explicar que o povo cretense foi invadido pelo povo ateniense, em vez de narrar isso como você faria comigo aqui agora, o povo de Creta sofreu invasão militar e o povo de Atenas matou o povo de Creta, não. Como é que eles faziam? Havia um rei chamado Minos, que ele tinha um boi gigante, que esse boi vai de fato dominar a sua vila. Esse boi terá um filho chamado Minotauro. Esse Minotauro foi preso no labirinto de Creta. Creta, que era dominada pelo rei Minos. O Teseu, um herói ateniense, invade a ilha grega e pronto. Aí você, professor, o que você fez agora foi o quê? Uma interpretação mitológica. Então os povos da antiguidade, os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, muitas vezes, eles interpretavam os fatos históricos misturando mitologia e ciência, como se fosse uma coisa só. Aí você vê essa noção poética mitológica. Óbvio, não é do jeito que a gente utiliza hoje em dia. Professor, outra coisa. Se fala muito nessa história de Heródoto, o pensador grego, ser de fato o pai da história. Óbvio. Quando você fala em Heródoto, ele é o primeiro pensador a criar a ideia de que você precisa narrar a história, escrever a história, pesquisar a história. E aí você vai lembrar que a palavra história, né, do verbaço, né, grego, ali, histori, você tem de fato como investigação. Então a palavra de sua origem, ela significa investigar. Então quando você faz história, você está investigando um fato, está pesquisando esse fato e é importante pra gente. Professor, mas só teve o Heródoto? Não, gente. Você vai ter um pensador também, grego também, chamado de Túcides. Tanto que ele é famoso na história da geopolítica. Túcides fala o seguinte, olha, é importante escrever? É muito importante escrever, mas ele também é igualmente importante investigar quem fala. Então, é melhor uma história que eu possa visualizá-la, que eu possa observá-la, que eu possa assisti-la.
Então Túcídides fala, olha, essa coisa de, eu vou te contar aqui como foi essa história, eu não sei se é uma boa ideia não. Eu, Túcídides, prefiro uma história que eu possa ver, uma história que eu possa assistir. Então, ele passa a confiar apenas na sua visão. Ó, só para nós, vocês sabem que nem tudo aquilo que você vê na história é real. Então, cuidado com essa visão de Túcídides. Professor, eu estou assistindo lá o conflito agora, Ucrânia e Rússia, eu estou vendo. Tudo que eu vejo é verdade? Não, a imagem pode ser manipulada. Mas Túcídides vai aprender essa lição depois, tá? Quando você fala nele, temos também Políbio. Políbio, um pensador romano, vai falar o seguinte, olha, eu já acho que essa história escrita é boa, eu gosto dessa história que é vista, eu acho legal, concordo com Túcídides, mas eu, Políbio, também acho legal uma versão da história política. A história tem trabalhado os governos, monarquias, reinados, economias. Ele já dizia, olha gente, vamos se concentrar menos em cultura, vamos nos concentrar menos em teoria e vamos nos concentrar mais nas sociedades. Isso foi interessante, mas ainda não é toda a história. Veja, quando a gente fala, gente, de história como sociedade, falta também aqui, ó, a história cronológica. Eu preciso, para poder entender a política, entender a linha do tempo. Como assim, professor? Eu não consigo entender. Explica para mim, Fernando. Veja, quando você fala de Platão nas aulas de filosofia, você vai lembrar que Platão era um pensador muito inteligente, um pensador muito famoso, né? Platão, que na verdade é Aristóteles, ele ganhou o apelido Platão por causa dos seus ombros que eram muito largos, né? Ele malhava muito, Platão era bom marombeiro. Platão vai lutar, inclusive, na próxima luta com o Bambam. Aí você pensa, professor, se Platão era famoso na Grécia por seus conhecimentos, quando eu for ler Platão, vou aprender muito do conhecimento de Platão, não vou? Mais ou menos, né? Porque você vai aprender o Platão e vai aprender o pensamento da época do Platão. Então você vai aprender também a temporalidade que o Platão vivia. Então, o jeito que o Platão fala sobre as mulheres, comportamento muito patriarcal, comportamento muito conservador, inclusive preconceituoso para os nossos tempos. Então, quando você lê o Platão hoje, ele envelheceu mal, com certeza ele envelheceu mal. Quando você vai ler, por exemplo, um Friedrich Nietzsche, quando você vai ler Nietzsche, o pensador alemão, com calma, você encontra discurso xenofóbico, antissemita, você, professor, mas eu uso Nietzsche como forma de elevação de filosofia para crescer e ser uma pessoa melhor. O seu pensamento ok, a sua filosofia ok, mas suas ideias pessoais, não científicas, não ideia de comportamento teórico, mas do seu tempo cronológico, elas fazem parte daquele momento. Então, quando você vai trabalhar a Grécia Antiga, aquilo só faz contexto, só faz sentido para a Grécia Antiga. Então, quando eu vou trabalhar o pensamento da Era Vargas, só faz sentido na Era Vargas. Então, o que é que nós vamos entender? A história precisa ser escrita, é importante. Não, óbvio, não é só história escrita, existe história feita com outras fontes. A história precisa ser também observada, precisamos trabalhar a intenção. Quem fala, por que fala, quem me contou um fato histórico? Essa pessoa contou com isenção? Será que ela foi isenta, ela foi neutra? Não sei, é melhor que eu possa também tentar observar. Outra, essa história pode ser política, eu posso trabalhar fatos políticos, e aí vocês confundem isso em prova, né? Vocês têm uma mania de pensar que política é quando eu falo do cara de paletó e gravata. O cara que trabalha em Brasília, ele é o político, mas não é não. Política é tudo aquilo que se faz na cidade, é o políticos, do grego, do latim. Aí você, professor, então, me dá um assunto político. Ora, gente, um show, um evento, uma banda, um evento do Marco Zero, qualquer evento que rola na sua cidade, no Maracanã. O jogo de futebol é um evento político, envolve as pessoas da polis. E é isso que Políbio falava. A história precisa trabalhar assuntos de interesse da população. Então, eu preciso escrever essa história para registrá-la, eu preciso tentar observar se a velocidade daquilo bate, eu preciso saber a linha do tempo. Isso aqui é a nossa teoria da história. Aí você, professor, ok, até aqui eu entendi, até aqui eu consigo acompanhar. Quando você fala, gente, de fontes históricas, você vai ter mais um detalhe. Quando eu trabalho com vocês em sala, a chamada escrita da história, veja, você pode usar uma fonte de imagem, você pode usar uma fonte de áudio, você pode usar uma fonte de vídeo, um documento escrito que você tem em casa, uma certidão de nascimento, isso tudo vale para a ciência histórica. Então, quando você diz assim, professor, quando eu aprendo sobre a Revolução Francesa, como é que eu sei que aquilo aconteceu? Como é que eu posso afirmar que aquilo houve de verdade? Ora, meu querido, minha querida, você pode afirmar que aquilo aconteceu porque existem as fontes, relatos da época, documentos da época, informações da época, roupas, comidas, utensílios, pessoas que usavam coisas e recursos que você passa a olhar e fala, faz certo sentido. Quando você choca as informações, os relatos da população, você fala, realmente naquela época, em 1789, tudo leva a crer que aquilo aconteceu. Então você fala, então dá para acontecer, né, professor? Veja,
O fato de haver fontes históricas que garantam que uma coisa aconteceu não significa que ela aconteceu daquele jeito que você pensa, mas a fonte serve para você poder comparar o que você deseja pesquisar. Então, se eu acho uma fonte histórica escrita que conta uma versão do fato e eu acho uma foto daquele evento e as duas coisas não batem, eu vou precisar encontrar mais fontes para ver se aquilo bate ou não bate. Lembra que eu falei, história é investigar. A nossa mentalidade enquanto historiador é justamente de pesquisar, de averiguar, de colocar a fundo o processo. Mas vem cá comigo, professor. Outra, minha linha do tempo importa, professor? Claro que importa. Então você tem o tempo cronológico, você tem o tempo natural, você tem o tempo histórico. O tempo cronológico, meus amores, é o tempo do seu relógio. É o tempo que você usa para ver as horas, para ver os dias, as semanas, os meses, os anos, as estações. Então, esse tempo cronológico, ele é uma invenção humana para que a gente possa tentar controlar nossas ações, tentar metrificar nossa vida dentro de uma noção de tempo. Então, veja, professor, então quer dizer para mim que nem todo mundo está em 2024? O senhor está falando para mim agora, hein, nesse ano que eu estou estudando para o meu vestibular, que o planeta todo não está na mesma época do que eu? Não, não está. Se você for conversar com um islâmico, ele vai te falar que nós estamos ali por volta do ano 1000 e alguma coisa. 300 e alguma coisa. Se você for conversar com um judeu, para o judeu, quando Jesus Cristo morre, não tem uma paralisação da contagem. Ele não zera o calendário e começa no 1, 2, 3. Não. Então é muito comum que você converse com certos grupos judaicos e você pergunte lá a data e ele fala 3000 e alguma coisa. Você fica, opa, tive um problema aqui. O ano novo chinês já é em outra época, não é igual ao seu ano novo, que você comemora em dezembro. Então você fica, professor, eu tô confuso. O tempo cronológico, ele é uma construção cultural humana e varia muito de grupo para grupo, continente por continente, pessoa para pessoa. Então depende da sua noção de tempo. É só você ter um exemplo clássico, né? Quando você está em casa, fazendo nada, o tempo às vezes parece que não passa, né? Você fica ali com tédio, você, professor, estava querendo estudar, estava louco para ver uma aula nova, ainda bem que o senhor está gravando coisa nova para nós, que massa. Mas experimente conversar com alguém que você ama. Experimente estar com alguém que você gosta. Experimente estar com uma pessoa que você gosta da presença dela. O tempo, ó, voa. Ele passa rápido, porque ele é percepção. O tempo não tem um espaço de distância. O tempo, pessoal, ele é literalmente cultural. Você cria a noção de tempo. A percepção de tempo, nós inventamos ela. Mas ela é um efeito que você percebe. Professor, o tempo que a gente chama de tempo natural, o que é? É o tempo da natureza. É o tempo da Terra rodar, que ela é redonda, né? Não sei se vocês sabiam. É o tempo das estações do ano. É o tempo, pessoal, do fato do sol se pôr. É o tempo das marés. É o tempo que a natureza afeta a humanidade. E é um tempo importante, porque quando as estações mudam, muda a nossa cultura. Você vai ter cultura, pessoal, de frio, cultura de verão, você vai ter cultura de outono. Então, o comportamento humano vai ser completamente afetado pelas questões naturais. E por último, você vai ter o chamado tempo histórico. Aqui é onde vocês conhecem, por exemplo, como pré-história, história antiga, é onde você conhece, por exemplo, como idade moderna, idade contemporânea, tá? Idade média. Então, é a definição de espaço que nós temos na história para os eventos históricos. E aí você vai anotar no seu caderninho que essa definição, ela é muito eurocêntrica, muito eurocêntrica. Eu só não entendi. Veja. Primeira definição. A passagem da pré-história para a história. É a invenção da escrita. A escrita que é um hábito europeu, porque outras sociedades do mundo, os povos incas, maias e astecas, eles eram ágrafos, não escreviam, mas tiveram sociedades desenvolvidas, tá? Tinham história. Os povos do Egito, em grande parte de seus momentos de história, não foram gráficos. Grande parte da história egípcia não tinha escrita. Grande parte da história mesopotâmica, até inventarem a escrita cuneiforme, também não tinha escrita. Então, quando você vai observar várias comunidades paleolíticas, neolíticas na pré-história, eles não tinham escrita, mas não significa que não tinham história. Então o termo pré-história é uma expressão europeia. Temos um problema, tá? Já temos um preconceitozinho ali enfiado ali no meio. Professor, então tá. Então a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, o que é que aconteceu? É a queda do Império Romano. Os europeus olham para a própria história e dizem que o mundo todo tem que depender da divisão de tempo deles para poder dividir o tempo do mundo. Doideira. Professor, então quer dizer que da Idade Média para a Idade Moderna, como foi? Queda de Constantinopla. Então os caras pegam mais um evento que afetou eles e dizem, gente, depois da queda de Constantinopla, o meu mundo mudou, o seu mundo também vai mudar. Então vamos dividir aqui agora a Idade Média acaba, Idade Moderna. Revolução Francesa marca a Idade Contemporânea. Você observou o padrão? Para os europeus, o que de fato marca a história é justamente a definição de tempo deles. Isso já temos um problema nessa história.
tá? Então, o tempo histórico, ele é um tempo construído, ele depende de jogos de poder, ele depende de influências, de quem escreve a história. Tem um ditado africano que fala que enquanto os leões não tiverem os seus próprios historiadores, os livros vão contar sempre a versão do caçador. Porque, de fato, então, quando a gente não tem outras versões da história, aliás, até tem, mas enquanto os europeus não passarem a tentar entendê-la, a história que é fora do continente deles, nossa definição de história vai ser bem eurocêntrica. Fernando, outra coisa para vocês. Uma pergunta básica, né? Quando você vai estudar história, uma das coisas que mais importa para vocês é quem fala, quando fala, por que fala, o que é que eu preciso saber, o que é que eu preciso entender, o que é que eu tenho que entender de conceitos. Então, toda a fonte, quem escreveu, o que é que ele quer que eu fale, o que é que ele quer que eu pense, o que é que ele quer que eu entenda. Então, você tem que desconfiar de tudo que você vê na história. Tudo. Professor, eu aprendi que a Revolução Francesa foi gerada pelos burgueses porque eles estavam insatisfeitos com o absolutismo. Por quê? Quem disse? Quem escreveu essa parte? Falta alguma coisa? Tem outra versão? Se tem outra versão, é bom que você leia. Tem outra visão desse fato? É bom que você compare. Porque às vezes você tem a chamada cegueira histórica. Você fica focado no objetivo e você já quer concordar com aquilo porque é uma posição sua. Então, para a pré-história, não funciona. Para os conceitos históricos, não funciona. Para a Idade Média, moderna, contemporânea, não funciona assim. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão envolvidas. Então, eu tenho que fazer perguntas. Será que tem versões? Será que tem alternativas? É só você pegar um exemplo clássico que já foi tema do Enem. Se a gente fala de Guerra do Paraguai, no Brasil você chama de Guerra do Paraguai. Mas quando você vai para o Paraguai, chama Guerra do Brasil. Você vai para o Uruguai, chama de Guerra da Argentina, porque a Argentina participou junto com o Brasil. Quando você chega na Argentina, chama de Guerra Tríplice, porque foi Paraguai contra Uruguai, Argentina e Brasil. Aí você, professor, é diferente, mas é o mesmo fato histórico. Pergunte para um paraguaio quem começou a guerra, ele vai falar Brasil. Pergunte para um brasileiro quem começou a guerra, ele fala Paraguai. Então existem versões. Algumas coisas foram omitidas, adicionadas, recortadas, colocadas. Então toda a história ela é construída, não esquece disso. A ciência histórica não tem verdade, ela tem verdades. Você vai ter que entender que é uma construção de texto. Você vai pensando nela, você vai encaixando um quebra-cabeças. Tente imaginar a história como um grande quebra-cabeças imenso que faltam pedacinhos. E você vai tentando completar esses pedacinhos e às vezes você só tem o pedacinho. Você não tem a imagem toda não. Você só tem fragmentos dele. E aí fica mais complicado pra gente. Ok até aqui? Bom, você me acompanhou nessa primeira parte de conceitos históricos e a nossa próxima aula passa então para a pré-história, para a gente poder entender os conceitos de paleolítico, neolítico e mesolítico, para a gente começar outra parte do cronograma. Vamos então fechar a parte teórica e vamos passar para a parte prática a partir de agora. Vejo você na próxima aula. Foi. Aí tu já começa a outra? Terminou? Terminou.